Dando sequência aqui, irmãos, e pretendo eu, em conclusão ao nosso estudo sobre o batismo cristão, nós vamos ver a sequência, a segunda parte daquele tópico que nós pegamos no domingo retrasado. Né? Nós estamos vendo o que os apóstolos ensinaram sobre o batismo. Então, eu quero ressaltar o seguinte, irmãos, da gente lembrar de todo esse histórico. Né? Deus enviou João a batizar. Esse João batizou Jesus e os apóstolos. Jesus chamou esses apóstolos batizados por João, saiu pregando e batizando, não ele propriamente, como a Bíblia deixa claro, mas os seus discípulos é quem ministravam os batismos, os 12. Quando Jesus subiu aos céus, deixou a ordem que eles continuassem cumprindo isso, pregando o evangelho e batizando os que crescem, e nós vimos ali pelo livro de Atos que é o que foi feito. Eles cumpriram isso. E então nós olhamos nas cartas, nós não encontramos muita coisa. Nós vimos na semana retrasada algumas referências que Paulo faz lá em Romanos e em Colossenses. Pegamos só 2 textos. Sempre comparando. Prestem atenção nesses versículos que nós vimos, assim como nos que nós vamos ver hoje, tá? Na verdade, não se trata de uma instrução a respeito do batismo. Isso é interessante observar. Não existe uma passagem em que os apóstolos tenham escrito, Paulo, João, Pedro, olha, o batismo tem que ser assim, assim. Da maneira que eles receberam, eles continuaram cumprindo. Atendendo a ordem de Cristo, quando Jesus falou para eles batizarem, eles sabiam muito bem o que é que deveriam fazer, como e quando. Porque já era aquilo que vinha sendo feito. E assim se seguiu com as igrejas orientadas pelos apóstolos. Talvez por isso nós encontremos em Hebreus, vai ser o nosso primeiro texto de hoje, no capítulo 6, nós temos uma coisa interessante aqui. O autor, segundo se crê, muitos entendem ser mesmo Paulo, outros, por ele não se identificar aqui, entendem ser outro autor, mas há indícios muito fortes, assim, que caracterizam ou foi Paulo ou alguém numa circunstância muito semelhante a dele, por tudo que ele fala nessa carta. Nós só não podemos afirmar que foi Paulo porque ele não diz. Mas olha aqui, no capítulo 6, então a gente lê o seguinte, começando pelo versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É interessante que o autor trata de coisas importantes aqui. Será que esses assuntos são sem importância? Olha, ele fala aqui de arrependimento de obras mortas, fé em Deus. São assuntos sem importância? Não, né? Assim como os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, o juízo eterno, todos são assuntos importantes.
Mas por que ele está dizendo isso? Não, ele está dizendo que deixando esses rudimentos da doutrina de Cristo, porque um pouquinho antes, no versículo 12 do capítulo 5, ele repreendeu aquelas pessoas a quem ele se dirigia, dizendo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então ele está repreendendo aqueles que pelo tempo, eles já deveriam ter passado dessa fase de ter que ficar naquelas coisas, os rudimentos. O que são rudimentos? São aquelas coisas mais elementares, mais básicas. Tá? Então, aqui no versículo, no capítulo 6 já, onde a gente leu primeiro, ele trata isso como rudimentos. Não, olha, o crente experimentado, ele tem que avançar, ele tem que ir além dessas coisas, aprofundar. Vocês ainda estão naquelas coisas básicas. O arrependimento de obras mortas é uma coisa elementar, rudimentar, básica. Todo crente tem que saber disso. É ou não é? Qualquer crente recém-convertido, ele tem que saber disso, senão ele não é nem convertido. Fé em Deus é elementar. Precisamos pregar essas coisas? Precisamos. Mas ele está tratando aqui como assuntos que já não cabem mais quando nós estamos pensando em coisas mais profundas. Essas coisas são aquelas coisas básicas. Só para ilustrar, assim, mais ou menos, o que é um rudimento em outros aspectos. Por exemplo, a gente aprender soma, as operações básicas, soma, subtração, né? Multiplicação. Quem não sofreu com a tabuada na escola? Multiplicação, divisão. Mas essas são coisas. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Né? E a tabuada? No meu tempo, pelo menos, a gente tinha que decorar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Tinha que decorar da tabuada do 1 até o 10 e ia lá, né? Mas, irmãos, essas coisas são elementares, né? Você vai cursar engenharia depois, você não vai ficar mais nessas coisas básicas, tá certo? Só que você, para ser um engenheiro, você tem que saber que 5 vezes 5 é igual a 25. Mas é básico isso. Sim, mas tem que saber. Só que o engenheiro já não vai mais se preocupar com esse detalhe, porque isso já é coisa que ele já aprendeu, já está firmado, já é uma coisa elementar, básica, que já tem que estar sedimentada, né, na cabeça dele, e ele vai partir para coisas em esfera muito mais elevada. Então, a repreensão aqui é essa, a exortação é essa. Ele fala de batismo aqui, considerando que o batismo seja uma daquelas coisas elementares. Talvez por isso é que nós não encontramos nenhum dos apóstolos preocupado em explicitar como era o batismo. Hoje se conjectura, né? Batismo era por aspersão, era por imersão. Eles sabiam muito bem, eles não precisam falar, porque eles sabiam muito bem como era. Os estragos foram sendo feitos depois. A prática fazia com que fosse uma coisa elementar. Eles não precisavam entrar em discussões sobre quando deveria batizar alguém. Isso já é instruído e a gente já vê. O batismo se segue a quê? A conversão, a fé.
Então não precisa discutir isso. A prática mostra, é um ensino óbvio. Que o batismo é por imersão, discute quem quer discutir, porque inventaram isso depois. Porque a própria palavra trata de alguém totalmente envolvido por alguma coisa, encharcado por alguma coisa. A palavra original. Então não é por um derramamento de água na cabeça que se cumpre isso. E a simbologia, nós vimos lá em Romanos, em Colossenses, Paulo fazendo referência ao batismo, comparando com o sepultamento. A própria figura do batismo torna óbvia a forma. Então eles não precisam ficar ensinando essas coisas. Ficar chovendo no molhado. Tá? E assim nós vamos observando que o batismo, todas as vezes que ele é mencionado nas cartas dos apóstolos, ele é mencionado como um termo comparativo a alguma coisa, mas nunca uma instrução explícita, específica sobre como tem que ser o batismo. Para os apóstolos, para a igreja neotestamentária, o batismo era uma coisa, vamos dizer assim, óbvia. Não tinha mistério. Era patente, claro, nítido para eles o que era isso. As confusões vieram depois. Em 1 Coríntios 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Notem, Paulo não está tratando aqui de batismo. Ele está tratando a respeito de uma questão de uma divisão interna que existia na igreja. Lembram disso? Então ele diz o seguinte, versículo 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Olha, aqui ele entra na questão do batismo. Primeiro, Paulo foi crucificado por vós, quer dizer, vocês foram salvos por mim? Vocês foram batizados em meu nome? Paulo faz essa pergunta aqui de uma forma bem provocativa, né? É uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Mesmo para os coríntios, eles sabiam muito bem. O evangelho que foi apresentado a eles foi pela salvação em Pedro, em Cristo, né? E foram batizados em nome desse mesmo Cristo, de Jesus. Então Paulo fala, provocando os coríntios, por acaso vocês foram salvos por mim? Foram batizados em meu nome? Ele faz a observação no versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Aí ele lembra mais alguém, né? Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, será que Paulo está colocando aqui o batismo como alguma coisa sem importância? Não. O que ele está dizendo é, eu fui enviado para pregar o evangelho.
Não me importa quem eu batizei. Irmãos, isso traz um ensinamento interessante e importante. Todos os coríntios tinham sido batizados em nome de Jesus. Quem batizou eles? Paulo diz, alguns, ele se lembra, foram batizados por Paulo mesmo. Outros talvez tenham sido batizados por Apolo, ou Timóteo, ou algum outro ilustre desconhecido. E você, foi batizado por quem? Às vezes a gente lembra com carinho, né? Eu fui batizado por pastor tal. Mas, irmãos, isso não faz diferença nenhuma. Amém? Quem foi que te batizou? A diferença faz aquela pessoa que ministrou o batismo, ela fazia por autoridade própria ou por autoridade concedida por Jesus Cristo através daquela igreja? Uma igreja legitimamente autenticada. Uma igreja fiel ao Evangelho, fiel a Cristo. Uma igreja que realmente possa se dizer, essa igreja é de Jesus Cristo. E isso é o que importa. Agora, se foi... Eu fui batizado, eu já vi gente, né? Eu fui batizado pelo missionário, não sei quem, né? Americano. Você foi batizado por pastorzinho brasileiro. Nós brasileiros temos uma tendência de ser meio macaco de estrangeiro, né? Essa expressão aí era corriqueira tempo atrás. Aquela questão de achar que por alguém ser de outro país, isso faz dele mais importante, ou por ele ser missionário. São irmãos, são pecadores remidos. Isso é que importa. Estavam ali cumprindo o mandado de Jesus Cristo pela autoridade daquela igreja. Então não faz diferença nenhuma. Ninguém poderia dizer, eu fui batizado por Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém aí. Aí ele começa a lembrar que teve alguns que de fato ele batizou. Mas ele quer dizer assim, olha, isso não tem importância. Por quem você foi batizado? Não deve ser motivo, de maneira nenhuma, de seletizar, de separar, de diferenciar os irmãos. A igreja é um todo. Não importa por quem tenha sido batizado. Nada deve ser ponte de divisão na igreja. Amém? Então esse é o ensinamento. Paulo diz, nem mesmo o batismo. Não importa quem ministrou o seu batismo, tá? Se você lembra, né? Foi o irmão tal quem ministrou. Pelo carinho a ele, ótimo, né? Eu tenho carinho. Fui batizado na igreja de Vila Espanhola pelo, então, meu futuro sogro, né? Pastor Elmude. Me alegro por ter tido essa oportunidade. Foi bom, mas isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. Não faz diferença. Poderia ter sido qualquer outro irmão, teria o mesmo efeito. Em Gálatas 3, vamos para outro texto agora. Gálatas capítulo 3. Aqui também existe uma referência ao batismo. Versículo 26. Gálatas 3, 26.
Vamos lembrar que a carta escrita aos Gálatas também tem um conteúdo que preenche praticamente do começo ao fim. É o assunto da carta. A liberdade cristã. O desprendimento da lei. Então, é dentro desse contexto que aqui Paulo trata dessa questão e menciona o batismo. No versículo 26, ele diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, não pela lei, não pela descendência abraâmica, né? Mas pela fé em quem? Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha, presta atenção no que ele está falando aqui. Você foi batizado em Cristo, você foi revestido dele. Versículo 28, ainda para concluir. Nisso não há judeu nem grego. Então não importa se você é descendente de Abraão, é um judeu, ou se você é um gentil. Tá? Grego aqui não era quem era da Grécia. Grego é um termo que era aplicado aos gentios, aos outros povos. Né? Era judeu ou gentil, ou judeu ou grego. Tá? Das outras nações era grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não importa se é homem ou mulher, se é escravo ou se é livre, se é judeu ou se é estrangeiro. Ele fala, todos vocês, independentemente de qualquer outra circunstância, vocês que creram em Cristo, vocês são agora filhos de Deus. E vocês que foram batizados em Cristo, vocês foram revestidos dele. O batismo representa que nós fomos revestidos de Cristo, que nós fomos revestidos da sua justiça. A justiça de Cristo que é imputada a nós. E assim nós somos salvos. O batismo está representando isso. Eu sou revestido, eu fui revestido de Cristo. Da justiça dele, de salvação. Paulo está dizendo isso. O batismo, mas a quem ele está se referindo? Aqueles que creram em Cristo. Versículo 26. Tá certo? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Não é todos sois filhos de Deus pelo batismo. Ok? Então, tem uma coisa importante aqui. Nós não nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, através dele. É pela fé em Cristo. Mas uma vez que nós somos batizados, nós estamos representando aquilo que de fato ocorreu. Ele usa o termo batizado aqui como uma referência a essa imersão que é feita na água, que é a prática do batismo que eles conheciam para a igreja, representando uma imersão que nós temos espiritual. Porque é uma coisa que já ocorreu. O batismo está falando de uma coisa que já aconteceu. Tá certo? O batismo é uma representação de uma coisa, é declarativo de uma coisa que já aconteceu. Então, jamais o batismo pode ser para alguém que não creu ainda. Porque aquele que não creu, ele não foi espiritualmente batizado em Cristo. Ele não foi revestido de Cristo ainda. Tá claro? O batismo só
tem a conotação verdadeira, autêntica e a validade por isso, quando ele está representando um fato que literalmente já ocorreu em espírito. Eu já fui revestido de Cristo. Eu já fui mergulhado, imerso em Cristo. Agora, estou fazendo isso nas águas. É só a representação disso. E não importa quem seja. Mas isso nos leva a uma outra passagem, que eu gostaria de fazer uma relação com esse aqui. A gente volta para Coríntios, primeira carta, no capítulo 10 agora. De novo, Paulo não está tratando do batismo aqui. Lá em Gálatas, dá para perceber. Paulo está falando, vocês são feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Não é por obras, não é por cumprir a lei, não é... Então, o contexto lá, Paulo não está preocupado em ensinar sobre o batismo, mas ele dá para nós uma dica sobre o batismo, uma vez que ele está tratando de outro assunto, ele faz a relação. O batismo vai se relacionando com as coisas da fé. E aqui, em Coríntios 10, ele vai tratar de uma coisa mais ou menos parecida com o que ele tratou lá em Romanos 6, que foi nosso primeiro versículo nessa parte, né? O primeiro texto, Romanos 6, de 1 a 10, acho que nós lemos, a 13, né? Na semana retrasada aí, no estudo passado, onde ele fala sobre o fato de nós estarmos mortos para o pecado, portanto, sepultados, e o batismo vai representar isso. O velho homem foi sepultado e a nova criatura ressuscitou. E o batismo sempre está falando de morte e ressurreição. A morte e ressurreição de Cristo, a minha morte e a minha ressurreição. Aqui ele volta a falar sobre isso, mas de uma maneira interessante, tem um adicionalzinho aqui. 1 Coríntios 10, 1, aqui vai texto um pouquinho mais longo, tá? Mas vamos ler rápido, porém com atenção, irmãos. Tá, a gente precisa tomar cuidado. É bom ouvir o que o pregador fala, mas é fundamental que a gente coloque a atenção no texto da palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi com um pastor, uma aula sobre pregação expositiva, isso deve servir para todos nós. Ele disse assim: valorize o texto. Tá? O texto é mais importante do que o que eu falo. Eu vou comentar o texto, mas se você não ouvir o texto, o que eu vou falar vai ficar inócuo, vazio. Então preste atenção no que a gente lê. Amém? Feche parênteses aqui, vamos seguir. Vamos para o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Que pais são esses que ele está falando? O Israel. Mas ele está falando aqui aos coríntios. Tinha gentil ali. Ele está falando da origem, nossos antepassados. Tá? Eles estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está se referindo àquela jornada quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, certo? Eles passaram pelo mar. E eles foram guiados debaixo de uma nuvem. Então ele se refere a isso como uma figura. No versículo 2 ele diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Que é uma figura do batismo, né? Eles foram imersos, envolvidos em Moisés. Está falando do tempo da lei, dos antepassados, através dessa nuvem e do mar.
E todos eles comeram de uma mesma comida espiritual. Que comida era essa? O que eles comeram no deserto? O maná. Bom, de novo, literalmente era o maná, mas tem uma representação. Também no deserto eles receberam a lei, a palavra de Deus. Hã? Mas vamos lá. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lembra daquela pedra que verteu água para eles beberem? Então ele faz uma relação. Aquela rocha que dessedenta, que mata a nossa sede, que nos dá vida. Ele diz, era Cristo. Então ele vai fazendo aqui uma correlação. Olha, mas o que ele está dizendo? Todo aquele povo, nossos antepassados, eles desfrutaram disso. Eles passaram por um batismo em Moisés. Eles foram conduzidos ali. Eles comeram do que Deus mandou do céu. Eles tiveram a palavra de Deus. Eles beberam de uma água que Deus fez brotar ali milagrosamente, mostrando Cristo. E Deus estava apontando para eles Cristo. Mas ele diz no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Prostrados como? Morreram lá. Deus não se agradou da maior parte deles e, portanto, eles morreram lá, eles ficaram por lá. Eles não entraram na terra prometida. Versículo 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Só festa. E se esqueceram de Deus. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Foram infiéis, foram impuros diante de Deus. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ele fala aqui de uma turma que morreu especificamente num episódio ao longo daquela jornada no deserto. E não murmureis, versículo 10, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Bom, por que eu li tudo isso, sendo que ele só fala de batismo lá no comecinho do texto? Porque é importante o que Paulo diz em todo. Essas coisas foram deixadas para nós como figura. Aquele povo lá atrás, o que ele está dizendo? Eles foram batizados, eles eram contados como o povo de Deus, não era assim? Eles foram tirados lá do deserto como o povo de Deus, e andaram no deserto como o povo de Deus. Andaram com Moisés, passaram pelo mar a pés secos, foram guiados pela nuvem, quer dizer, foram batizados, mas não valeu nada aquilo. Isso não quer dizer que eles eram salvos, tanto que Deus rejeitou todos eles. Hã? Na verdade, poucos ficaram, Josué e Caleb. Toda aquela geração ficou para trás. Quem entrou na terra prometida foram os filhos deles.
Então tem uma coisa interessante para a gente aqui. Não é porque passou pelo batismo, tá? A figura permanece a mesma. Não é porque alguém foi batizado que ele é salvo, certo? Algumas pessoas consideram, e algumas religiões até ensinam isso, que se você foi batizado, você é salvo. E se você for batizado de novo, você perde a salvação. É meio contraditório, né? O ensino de alguns. Se você for batizado em outra igreja, você perde a salvação. Tem aqueles que pregam a salvação exclusivamente naquela igreja, e você sendo batizado por ela. Mas olha, o batismo, assim como o batismo em Moisés, que Paulo fala aqui aos Coríntios, não assegurou que eles eram realmente povo de Deus, a mesma coisa acontece com o batismo da igreja. Você pode ter sido batizado por uma tremenda igreja, fiel, por um pastor espetacular, grande servo de Deus. Mas se você se faz um idólatra, se você anda como aquele povo sem fé, aquilo não valeu nada. Não te assegura a salvação. Batismo não assegura a salvação. Batismo só assegura a salvação quando ele representa, na verdade, aquilo que de verdade nos dá a salvação, que é o que nós vimos no texto anterior lá de Coríntios, 1 Coríntios 1. Se você foi batizado em Cristo de verdade. Pela fé nele. Efésios 4. Vamos para outro texto. Penúltimo texto do nosso estudo aqui. Efésios 4. Também vocês vão observar que o assunto aqui não é batismo. Tanto que batismo aparece aqui no meio de várias outras coisas. Paulo está falando para os Efésios sobre, como diz o subtítulo aqui acrescentado na minha Bíblia, acredito que na maioria de vocês está, a unidade da fé. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Basicamente, o assunto dele aqui está muito ligado àquilo que nós estudamos hoje pela manhã com o Vitor sobre Pedro, né? 1 Pedro 3. Mas ele segue dizendo, né, depois desse rogo, esse pedido contundente dele, de que eles andassem dessa maneira, né, unidos nessa humildade, essa paciência um com os outros. Ele diz no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Então, onde é que entra o batismo aqui? Essa é uma passagem que tem sido muito distorcida, tiram do contexto totalmente, justamente para justificar aquilo que eu acabei de comentar. Aquelas igrejas que você não pode ser rebatizado, é pecado. Você já foi batizado na nossa igreja. Se você for batizado em outra igreja, você vai ser amaldiçoado.
porque batismo é só um. Né? Alguns chegam a dizer que, né, vai perder a salvação por isso. Outros dizem, olha, você vai estar só em grande pecado e erro, porque batismo é um só. Olha aqui a Bíblia, é um só batismo. Mas não é isso que está sendo dito por Paulo, que batismo só pode um. Sim, o batismo que vale vai ser um só. É aquele batismo praticado corretamente. Então vamos dizer, se uma pessoa foi batizada, né, mergulhada, pode ter sido mergulhada direitinho e tal, mas não era convertida, aquilo não foi um batismo. Certo? Nós consideramos o batismo tem que preencher o requisito de estar retratando uma verdade. E se eu estou retratando a verdade de que eu fui justificado em Cristo, que eu fui batizado em Cristo pela fé, eu fui revestido dele pela fé, então se eu estou dizendo isso agora, então está valendo. Mas se isso não aconteceu, esse batismo não vale. Não tem valor nenhum, porque não está representando uma realidade. Os apóstolos não precisam entrar nesse detalhe, porque isso era óbvio. O ensino deles aqui, mesmo tratando de outros assuntos, eles entram, eles fazem referência a isso, porque era um ensino inerente à pregação do Evangelho. Salvação especificamente em Cristo e o batismo para o crente. A tradução, aqui, o contexto é óbvio. Paulo está falando de unidade da igreja. Então, é óbvio que um só Senhor, sim, nós só podemos ter um Senhor. Não podemos ter outro. Não podemos ter Deus, né, e algum outro Deus. É um só. Não podemos dizer, eu fui salvo por Jesus Cristo e mais alguém. É só Ele. Mas o contexto aqui não está se referindo a isso. Ele está se referindo à questão de um só, no sentido de é o mesmo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Versículo 4. Ele está falando aqui da igreja. Nós somos, né? Ele está falando de unidade, um só corpo. Se refere à igreja como um corpo. Então, você tem ali um corpo. E ele é o mesmo. E um só Espírito. Ninguém aqui tem um Espírito mais santo do que o outro. O Espírito de Deus que habita em nós é o mesmo. Amém? Então, se eu sou menos espiritual do que você, não é porque o Espírito que veio habitar em mim é mais fraco. Porque é o mesmo que você tem. O problema não é ele, o problema sou eu, então. Certo? Mas nós todos, né, não podemos arrogar, olha, eu tenho um espírito mais poderoso que o seu. Não tem distinção. É um mesmo espírito. A igreja tem que olhar isso, não há distinção. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui ele não está falando de um chamado para algum ministério. Ele está falando da chamada da vocação para a salvação. A salvação é a mesma para nós todos. Todos nós fomos chamados ao mesmo arrependimento e para servir a Deus, para adorar ao Senhor. Amém? Do mesmo jeito, o nosso chamado é o mesmo, irmãos. Um mesmo Deus. Nós temos o mesmo Deus, a mesma fé,
o mesmo batismo. Tá? Aqui é que entra o batismo. É tudo igual. Aqui entra aquela questão, não é... eu fui batizado pelo missionário, não sei o quê, eu fui batizado pelo pastor tal, que escreveu não sei quantos livros. Eu fui batizado pelo irmão tal, nem pastor ele era, a igreja estava sem pastor na época, então, eu fui batizado. Tem diferença? Não, é o mesmo batismo. Eu fui batizado no rio, o outro foi batizado no mar, outro no batistério, outro num açude, outro numa piscina. Algum tem mais valor? Não. Um mesmo Deus e Pai. Versículo 6. Um só Deus. É nesse sentido. Um mesmo Deus e Pai de todos nós. Que é sobre todos nós e por todos nós e em todos nós. Então, o assunto aqui é unidade. Paulo está falando sobre isso. E o batismo entra aqui nesse contexto. Não há distinção. O último texto, irmãos, não vai acrescentar muita coisa, mas talvez nada. Talvez só acrescente uma pulga atrás da orelha. Que é a referência que Paulo faz, de novo, em Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15. Por que eu digo uma pulga atrás da orelha? De novo, o assunto de Paulo aqui também não é o batismo. O assunto aqui é, capítulo 15 de Coríntios, é ressurreição. Tá? Quando a gente estudou essa primeira carta aos Coríntios, a gente gastou um bom tempinho nesse capítulo 15. Capítulo maravilhoso. Né? E quando a gente estudou também sobre a vida eterna, nós nos ocupamos um bom tanto nesse capítulo aqui. Lembram? Acho que foi lá no meio da pandemia, né? Mas por que eu digo que lança uma pulga atrás da orelha? Porque existem diversas interpretações. Paulo cita uma coisa a respeito do batismo aqui. Quem já bateu o olho já lembrou. Provavelmente você já se deparou com esse versículo. Bom, os tradutores, intérpretes, teólogos, comentaristas, pastores, né? Os irmãos em geral têm se debatido em busca de uma explicação para esse versículo, de maneira que existem aí, segundo um dos comentários que eu li, ele fala de coisa de 50 interpretações diferentes. Por quê? Paulo fala de uma coisa aqui que não se encontra em nenhum outro lugar. Versículo 29, capítulo 15. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Pelos mortos, em favor dos mortos. Eu confesso que eu tinha uma interpretação desse texto aqui e que eu revi, né? Eu entendia ele de uma maneira errada. Então, nem vou falar o que eu entendia para não jogar confusão na cabeça de vocês, uma vez que eu concluí que eu estava errado mesmo. Mas o que fica claro aqui é que Paulo está se referindo ao batismo como alguma coisa feita com significado para os mortos. Em que sentido? Aí varia. Quem são os que se batizam? Quem são esses? Notem que Paulo não se inclui nesse grupo.
que farão os que se batizam pelos mortos? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Paulo não se inclui. Então, isso faz muita gente pensar que, apesar de Paulo mencionar isso aqui, ele não está aprovando isso. E, de fato, irmãos, uma coisa a gente pode ver. Não há nenhuma referência de alguém se batizar pelos mortos. Tá? Em nenhum texto que a gente leu, não tem na Bíblia. Tá? Nós não lemos porque não tem mesmo. Tá? Existe uma referência mais atual a isso. Existe uma seita que hoje pratica isso como uma doutrina. Vocês sabem quem são? Os Mormons. Como eles se chamam, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, né? Os Santos dos Últimos Dias. Os Mormons praticam isso. Até quando a gente pesquisa, né, você quer pesquisar sua linhagem, eles eles fizeram um trabalho bacana até, né, de pesquisa de linhagens. Então tem lá os documentos, registros, você pode pesquisar, talvez você encontre um antepassado seu ali pelo nome, por localização. Mas eles fizeram isso a princípio para servir a eles mesmos, porque é uma prática deles se batizar por parentes mortos. Isso surgiu de uma distorção. É uma daquelas distorções. Na verdade, um comentário que eu li também diz ser totalmente desconhecido qualquer coisa referente a isso nesse tempo do Novo Testamento, primeiro século. Só lá para o final do segundo século é que surgiu uma heresia desse tipo, de alguém se batizar pelos mortos. E, como nada se cria, tudo se copia, né? Os Mormons acabaram aderindo isso. Num certo momento, eu já li a explicação deles, o fundador dos Mormons, ele tinha um trauma por um irmão mais velho ter morrido e não convertido, né? E ele amava muito aquele irmão, ele tinha assim como um modelo para ele, o irmão mais velho. E esse irmão morreu, jovem ainda, e ele tinha isso na cabeça: poxa, o meu irmão foi para o inferno, está perdido. E um dia, então, ele disse ter uma revelação mostrando para ele que ele poderia salvar o irmão dele sendo batizado pelo irmão. Então, passou a ser uma prática entre os Mormons, uma doutrina deles, se batizar por alguém, por um antepassado. Seu pai morreu, ele não era mormon, então se batiza por ele, para ele ser salvo também com você. Entendeu? Mas isso não tem nenhum respaldo bíblico. Ele tirou isso, né, do desejo dele de fazer alguma coisa em favor do irmão dele e acabou usando esse versículo aqui. Veio bem a calhar para ele, mas nitidamente é uma distorção, porque isso não é uma prática aprovada. Paulo não está dando o aval dele a essa prática. Então, as interpretações são inúmeras. De que maneira, quem são esses? Se eram hereges, se eram crentes ali em Corinto que estavam praticando isso. De que maneira eles estavam fazendo? Qual era o favorecimento aos mortos que poderia ser feito? Mas o que fica claro aqui é o seguinte: qual é a relação? Isso que interessa para nós agora.
Então deixa essa pulguinha atrás da orelha mesmo. Mas Paulo está relacionando o batismo aqui a fazer certos ou errados. Ele está dizendo, essas pessoas, elas fazem alguma coisa em favor dos mortos. Mas se eles dizem que a ressurreição não existe, para que eles estão fazendo isso? Se não existe ressurreição, que era o assunto aqui em questão, alguns ali em Corinto estavam crendo, estavam defendendo que não existe ressurreição. Assim como entre os judeus existia essa diferença, né? Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Então, ali na igreja cristã, estava surgindo a mesma divisão. E Paulo está defendendo. Claro que existe ressurreição. Se Cristo ressuscitou, é a garantia que há ressurreição para nós também. Ele ressuscitou para nos dar essa firme esperança. E aqui ele toma isso só como mais um argumento adicional, né? Ele diz, olha, aqueles que se batizam pelos mortos, para que eles estão fazendo isso se os mortos não vão ressuscitar mesmo? Se não ressuscita, então não adianta, não faz diferença nenhuma fazer qualquer coisa. Certo? Então, a referência é essa. Nada tem a ver realmente com abalizar essa forma de batismo. Tá? Então, o que interessa para nós aqui com relação ao ensino do batismo? O batismo não salva ninguém, nem o próprio batizando, muito menos outra pessoa. Certo? Então, concluindo, irmãos, esse é um erro que surgiu, mas são vários os desvios. A igreja tomou, desde o princípio, o batismo como uma coisa que era inerente à vida dela. A gente vê que era, por assim dizer, automático. Creu. Qual é o passo? Vai batizar. Você crê? Então, você deve ser batizado. Por que eles tinham isso? Porque aqueles apóstolos, eles receberam isso. E quando eles receberam a pregação do evangelho por João, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, eles foram ensinados que eles deveriam ser batizados. E quando eles passaram a seguir Jesus, Jesus falou, vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles pescaram muitos homens, pregando o evangelho. E pessoas se arrependiam. E o que eles faziam? Os que criam eram batizados. E Jesus disse, continuem fazendo isso. Eu estou subindo aos céus, mas vocês vão continuar pregando o evangelho. E vocês devem batizar todo aquele que crer. E continue ensinando para ele todas as coisas que eu deixei para vocês. A grande comissão é isso. Então, era uma prática inerente à vida da igreja. Eles sabiam muito bem que deveriam praticar o batismo do mesmo jeito que eles foram batizados por João, mediante arrependimento. Se tem praticado alguma coisa diferente, batismo sem arrependimento, é antibíblico. Certo? É invenção dos homens. Foi inventado depois. Porque nesse tempo aqui não tinha isso. Se inventaram de batizar criancinha, batizar alguém para salvar morto, tudo isso é invenção dos homens. Batizar em toboágua, batizar por aspersão, batizar por vídeo, né, como fizeram na pandemia, artificial. Tudo isso é invenção, porque para a igreja tudo isso era tão simples, tão claro, não tinha o que inventar. Que nós possamos continuarmos com a maneira simples que a Bíblia mostra que é o batismo, certo? Aliás, né, para encerrar, eu queria comentar uma coisa que às vezes eu chamo a atenção. É engraçado que nós levamos o nome de batistas.
Então isso faz pensar que nós supervalorizamos o batismo. Né? Nós damos valor devido, correto, no lugar certo ao batismo. Esses que dizem que o batismo salva não são os batistas. Esses que não são batistas são os que querem dar uma conotação de mais importância, porque se batismo salva é mais importante do que só um ato simbólico, né? Mas, na verdade, nós somos chamados batistas porque defendemos a prática do batismo bíblico. Então, meu desejo de a gente estudar aqui sobre o batismo cristão é de reforçar isso em nós. Notem, eu não segui uma apostila, um manualzinho. Nós pegamos a Bíblia, os evangelhos, Atos, as cartas. É o que a Bíblia ensina. É isso que vale. Amém? Ah, mas o pai da igreja, não sei quem, falou isso. Homem. Ele pode falar muita coisa certa, muita coisa errada. Ah, mas Lutero, Calvino falaram isso. E aí? Falaram tanta besteira? Eu queria uma coisa errada sobre isso aqui. Os homens são sujeitos a falha. Né? Sobre esse versículo 29 de 1 Coríntios. Beleza. Meus irmãos, enquanto nós estivermos com a Bíblia, nós vamos praticar o batismo cristão. O batismo conforme Jesus ensinou. Conforme João praticava, conforme os discípulos receberam e ensinaram e praticaram. Amém? É isso que tem que ser. Que Deus nos abençoe, que nós preservemos essa e as demais doutrinas da palavra de Deus com zelo, com reverência, com sinceridade, lealdade à palavra. Vamos orar.